Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Os modelos atômicos foram propostos para nos mostrar a existência da matéria, né? Mas nessa aula nós vamos falar especificamente do modelo atômico de Dalton, do modelo atômico de Thomson, Rutherford-Bohr, nós vamos falar em outra videoaula. Desde muitos anos, na antiguidade, nós temos um modelo filosófico para a existência do átomo. Esse modelo filosófico da existência do átomo, ele foi proposto há 2.400 anos atrás, né? Os primeiros filósofos que falaram da existência do átomo foram Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito nos falavam o seguinte, que a matéria seria formada por pequenas partículas, mas essas partículas seriam indivisíveis. E a essas partículas eles deram o nome de átomo. E até hoje nós usamos para denominar as partículas dos átomos, né, da matéria, o termo átomo. Então a palavra átomo ela vem do grego, a quer dizer não e tomo divisão. Então o que isso quer dizer? Que o átomo seria o quê? Algo não divisível. Se nós pegássemos uma folha de papel e fosse dividindo ela, aí quando nós chegássemos numa parte bem pequenininha que nós não conseguíssemos mais dividir, nós teríamos aí chegado à menor parte da matéria, que seria a parte que não divide mais, que Leucipo e Demócrito chamou de átomo. Só que a teoria, né, atômica filosófica de Leucipo e Demócrito, ela não traz para nós nenhum experimento. O primeiro modelo atômico que contou com experimentos científicos foi o modelo atômico de Dalton. Então, a primeira teoria foi proposta por John Dalton e ele fala para nós o seguinte, que ele fez vários experimentos, né, com mistura de gases e ele tinha uma certa ligação com Lavoisier. Então, para Dalton, o átomo seria o quê? Seria a menor parte da matéria. E ele representa, né, o átomo como uma esfera redondinha, que vocês podem ver aqui no desenho. Essa esfera preta seria um átomo. A outra esfera azul seria outro átomo. A esfera azul escuro seria outro átomo e a esfera vermelha seria a representação de outro átomo. Então, Dalton propõe para nós alguns postulados, que os átomos seriam maciços e apresentariam forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar. E para Dalton, o átomo seria indivisível, seria uma parte da matéria que nós não poderíamos mais destruir. Para Dalton, o átomo seria semelhante a uma bola de bilhar, que nós podemos ver na foto aí, as bolinhas de sinuca. E o modelo atômico de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque para Dalton o átomo seria uma bolinha pequenininha, esférica, como nós vimos no slide anterior. Então, Dalton traz para nós também o seguinte postulado: elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. E isso a gente ainda usa hoje, né? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio
é um elemento químico de número atômico 1. Então, nós temos um pouco da teoria de Dalton ainda na química hoje, né? Então, para Dalton também, os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. E isso ainda é levado em consideração hoje, porque o átomo de carbono tem propriedades diferentes do átomo que forma o gás hidrogênio. Então, as propriedades das substâncias químicas dependem dos átomos que a formam, né, que a constituem. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Realmente, cada átomo tem um número atômico específico, né? O número atômico do carbono é 1, o número atômico do hidrogênio é outro. Então, diferentes números atômicos, diferentes propriedades. Aqui eu coloquei para vocês uma maneira de representar os elementos químicos de acordo com a teoria de Dalton. Vocês podem ver aqui, esse Czinho é o símbolo do carbono, esse H é o símbolo do hidrogênio, H2 por causa do gás hidrogênio. Então, nós temos aí o carbono que vai reagir com duas moléculas, né, duas substânciazinhas de hidrogênio, que são essas bolinhas azuis, e vai formar o gás metano. O gás metano, então, é formado pelo carbono, o elemento carbono verde, e o hidrogênio azul, que seria CH4. Então, nós temos aí a formação do gás metano e a representação dessa reação química usando o modelo atômico de Dalton. É importante a gente fazer essa representação por meio das esferas, por quê? Porque é uma representação muito usada nos nossos livros didáticos. Continuando aqui, uma das contribuições também da teoria atômica de Dalton é a compreensão da lei da conservação da massa, proposta por Lavoisier, que em uma reação química a massa se conserva. Não ocorre nem criação e nem destruição dos átomos. Então, a teoria atômica de Dalton comprovou esse fato, já que em seus postulados afirma que o átomo é indestrutível. Olha aqui para vocês verem. Nós temos aqui o carbono em bolinha verde e o gás hidrogênio. Por que que tem o gás hidrogênio? 4 bolinhas de gás hidrogênio, porque na verdade nós temos aqui duas, né, moléculas de gás hidrogênio reagindo aqui para formar o gás metano. Por que que fala lei da conservação da massa? Se você fazer a contagem aqui, a mesma quantidade de elementos químicos, né, de átomos que nós temos do lado de cada seta, também vamos ter lá nos produtos. Olha só aqui para vocês verem. Nós temos um carbono e 4 hidrogênios em azul. Quando formou o gás metano, nós também temos um carbono e 4 hidrogênios. Então, isso mostra o quê? Que teve uma conservação dos átomos na reação química. A mesma quantidade de átomos que eu tinha nos reagentes, agora eu tenho também nos produtos. Ok? Seguindo aqui, o modelo atômico de Dalton também nos ajuda a compreender o conceito de substância simples e substância composta, ressaltando aqui para vocês que a matéria é formada de substâncias
E o principal objetivo da química é estudar as transformações, os fenômenos que ocorrem com essas substâncias. E, de acordo com a formação dessas substâncias, nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas. Vamos primeiro aqui nessa parte aqui que tem a substância química simples. Observem aqui. Nós podemos representar aqui a substância simples pelas duas bolinhas pretas. Por exemplo, se aqui fosse hidrogênio, o gás hidrogênio, seria hidrogênio e hidrogênio. Só ia ter um tipo de átomo formando essa substância. Quando nós temos só um tipo de átomo formando a substância, ela é uma substância simples. Já a substância composta, nós teríamos mais de um tipo de átomo formando a substância. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que nós temos a representação aqui de uma substância composta, porque o azul é um tipo de átomo e o verdinho já é outro tipo de átomo. Se nós fôssemos representar aqui como se fosse a água, o azul seria o oxigênio e o verde seria o hidrogênio. Então, a água é uma substância composta. Se aqui fosse o oxigênio, o O2, né? O gás oxigênio, nós teríamos aqui um oxigênio, aqui outro oxigênio. Então, se tem só um tipo de átomo, a substância é simples. Se tem mais de um tipo de átomo, a substância é composta. Vamos fazer aqui um pequeno exercício usando essa teoria de modelos de Dalton. No exercício, ele pede para você identificar nessas 8 figuras quem são as substâncias simples, quem são as substâncias compostas e qual figura representa uma mistura. Se você olhar aqui, na figura 1, nós temos aqui a bolinha verde e a bolinha cinza. Então, se nós temos 2 tipos de bolinhas, quer dizer que a gente tem 2 tipos de átomos diferentes. Então, essa substância no 1 seria uma substância composta. No 3, observem para vocês verem. As bolinhas são todas vermelhas. Então, isso quer dizer que só tem um tipo de bolinha. Se nós estamos usando a bolinha para representar o átomo, só tem um tipo de átomo. Então, a substância seria uma substância simples, né? Porque tem só um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Olha só que interessante no esqueminha 5. Nós temos as substâncias das bolinhas vermelhas e as substâncias da bolinha verde. As substâncias da bolinha vermelha são uma, as substâncias da bolinha verde são outra. Então, nós temos aí 2 substâncias. Então, no desenho 5, nós temos o exemplo de uma mistura de substância. No desenho 7, vocês podem ver que nós temos um esqueminha com 2 bolinhas ligadas, outro esqueminha com 2 bolinhas ligadas, que seria o quê? A mesma substância. Entretanto, no outro aqui, ó, nós temos 3 bolinhas, então são substâncias diferentes. Então, esse esquema 7 também seria uma mistura. Uma mistura de quê? De substâncias simples, né? Porque se a gente levar em consideração que aqui poderia ser oxigênio, aqui nós poderíamos ter o gás oxigênio, que é o O2, misturado, por exemplo, com o gás ozônio, que é o O3, ok? Então, no esquema 7, a gente tem uma mistura de substâncias simples. Aqui, ó, no esquema número 2, nós temos somente
conjuntinhos de moléculas, né, de substâncias com o mesmo tipo de átomo. Então, no esquema 2, nós teríamos substâncias simples, ok? No esquema 4, nós temos a bolinha preta e a bolinha cinza mais clarinho, que a gente pode chamar de branco. Então, nesse esquema, nós temos dois tipos de átomos, o da bolinha preta e o da bolinha branca. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode falar aqui que a gente tem uma substância composta. No 6, fazendo mais rapidamente, nós vamos ver que nós também temos mistura de substâncias, porque tem a verde, as duas branquinhas e a verde com a branca. No esquema número 8, nós também temos uma mistura de substâncias, porque as substâncias que estão no desenho, preto aqui com branco, são diferentes. Então, seria uma maneira da gente resolver o exercício de substância química simples e composta usando o modelo esférico de Dalton, né? Muito utilizado nos livros de química, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Aqui nesse próximo exercício, você poderia analisar quais são as substâncias simples e compostas. Eu vou fazer só alguns. Vamos aqui nesse vermelhinho aqui, ó. Seria o enxofre rômbico, o S8. Tá vendo que só tem esferinhas amarelas? Então, nós teríamos aqui uma substância simples. Olha aqui esse aqui do gás CO2. Tá vendo como a gente representaria? Tem o carbono em preto, em vermelho seria o oxigênio. Então, uma substância composta porque tem diferentes tipos de átomos, né? Pela figura dá para perceber isso, porque tem a bolinha cinza, né? E as bolinhas vermelhas. A bolinha cinza seria o carbono e a bolinha vermelha da figura aqui do gás carbônico seria o oxigênio. Aqui também tem um exemplo de um esqueminha, né? Do átomo, né? Representado usando as esferas, né? Do modelo atômico de Dalton. Essas figuras eu tirei do livro do Manual do Professor do Francisco, do livro do Tito e Peruzzi Canto. Então, assim, essa representação do modelo atômico de Dalton é muito utilizado nos livros didáticos e ajuda bastante a gente a compreender a questão de modelo, né? Então, o que é um modelo? Modelo é uma representação de algo para que aquilo se torne mais compreensível, mais concreto, né? Então, os modelos atômicos servem para a gente compreender a estrutura da matéria. E nós temos que ressaltar que a matéria, as substâncias que nos rodeiam são formadas por átomos. Nós vamos ver na próxima aula com o modelo atômico de Thomson, né? Que, na verdade, com experimentos de raios catódicos, ele consegue comprovar a existência de carga elétrica negativa no átomo. E a esses